Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Boa noite. É sempre bom nos encontrarmos aqui, né? Nos encontrarmos para aprendermos junto, porque a cada reunião, a cada encontro que temos é um aprendizado novo. E para que todo esse aprendizado que a gente adquire aqui na casa, aqui dentro na doutrina espírita, para que esse aprendizado? Para vivermos melhor. Todos nós queremos viver melhor. Quem não quer viver melhor? Agora a gente tem que entender o que é viver melhor. Algumas vezes a gente pensa, alguém pode pensar que viver melhor é ter tudo, né? Que ninguém tem tudo o que quer. E a gente faz determinadas opções e quando chega lá na frente, quando a gente passa pelas fases, né? Chega lá, depois constitui família, e os filhos crescem, ficam adultos. Quando a gente chega nesse período, aí a gente sabe avaliar se o que a gente fez na vida nos deu uma direção correta, nos trouxe benefícios. É só aí que a gente vai ver, que a gente vai poder avaliar realmente o que foi que a gente fez. Porque a vida é a arte de desenhar sem borracha. A gente, quando a gente desenha, não pode apagar. Na vida não tem como apagar. Tudo fica registrado. E só quando a gente chega a essa fase, né, depois dos entas, né, que entas são 40, 50, 60... Aí, nessa fase é que a gente vai avaliar se realmente a gente fez a coisa correta. Aí são opções nossas. Mas quando a gente passa por tudo isso aí, para chegar à condição que valeu a pena, a gente passa por determinadas coisas na vida que a gente tem que aprender. Que é o tema de hoje, é perdoar. Aí eu pergunto a vocês, é fácil perdoar? É difícil? Eu digo que não é difícil. É dificílimo perdoar. Aí a gente acha que perdoar é apenas dizer à pessoa, não, eu te perdoo, né? Mas vamos ver as faces do perdão. Que o perdão tem faces, né? Tem as pessoas que perdoam sem expor a outra. Mas vamos ver o que é que Jesus fala a respeito de perdoar. Que eu acho que todos os ensinamentos de Jesus, uma das coisas que ele mais bateu em cima foi o perdão. Então vamos ver as faces desse perdão, né? Que Jesus fala. Jesus disse, quando tiveres que levar a tua oferenda até o altar e lembrares que tem algo contra teu irmão, deixa a tua oferenda, vai, procura teu irmão, procura te reconciliar com ele e depois volta e faz a tua oferenda. Se ele aceitar, ganhaste o irmão. Se ele não aceitar, você fez a sua parte.
Veja o que Jesus fala. Se nós tivermos que entregar oferenda, que oferenda é essa? A gente sabe que da época de Jesus, que Jesus nasceu judeu e morreu judeu, e como judeu ele fazia as práticas judaicas, e dessas práticas judaicas se oferecia, né, você leva a sua oferenda até o altar. Mas por que se fazia essa oferenda ao altar? Levava-se para entregar suas oferendas. Se a gente for na história fazer uma pesquisa, e quando alguém queria ser perdoado, né, no costume judaico, essa pessoa tinha praticado algo de muito ruim. Então ele precisava de um perdão. E o perdão que eles faziam, eles iam oferecer algo material para ser perdoado. Então, quando ele cometia esse pecado, porque quando a gente fala pecado, pecado não é uma palavra judaica, né? No judaísmo não existe pecado, existe fazer o certo ou o errado, não existe essa palavra pecado. Então, se ele fez algo de muito ruim para alguém, e ele precisava ser perdoado por Deus, ele achava que ele oferecesse alguma coisa, ele seria perdoado. Porque assim, quando, né, assim, alguém comete um pecado, o salário do pecado é a morte. Não tem isso? O salário do pecado é a morte. Quer dizer, a gente tem que fazer uma interpretação disso aí para entender o contexto disso, o contexto histórico também. O que é isso que se falava na época, né, os judeus? O salário do pecado é a morte. Existiam os templos onde os sacerdotes recebiam as pessoas que iam pagar pelo pecado que tinham feito, e tinha sido algo de muito grave, ia lá falar com o sacerdote. Quando se aceitava para que a pessoa pagasse por isso, então eles iam lá, pegavam um cordeiro perfeito, levavam até o templo, os sacerdotes que estavam lá, eles examinavam o cordeiro, se o cordeiro era perfeito, levavam esse cordeiro, a pessoa que tinha cometido o erro segurava a cabeça do cordeiro, olhando no olho do cordeiro, e o cordeiro era sacrificado naquele momento. Naquele momento em que o cordeiro era sacrificado, as imperfeições da pessoa passavam para o cordeiro e a pureza do cordeiro passava para a pessoa. Então, naquele momento, a pessoa estava pura novamente. E o cordeiro morria com a impureza da pessoa. Era por isso que tem lá o salário do pecado é a morte. Mas não era a morte da pessoa, a morte do cordeiro que estava sendo sacrificado. E esse cordeiro, ele adquiria lá no templo. Então ele pagava por esse pecado a peso de ouro para ser perdoado. Veja essa face do perdão que se tinha naquela época. Algo material em benefício da pessoa. Isso era uma prática. Aí Jesus vem e diz: antes que leves a tua oferenda até o altar e lembrares que tem algo contra teu irmão, ou fizeste algo contra ele, vai lá
pede perdão a ele, se reconcilia com ele. Aí já muda de figura essa face, né? Que é o perdão, mas num sentido mais amplo, não é mais material. É aquele perdão para se reconciliar com alguém que a gente tem contra ele. E acontece isso com a gente? Ter feito algo contra alguém e a gente costuma ir pedir. Por exemplo, antes que você vá até a reunião dessa semana, lá no centro espírita, você se lembrar que fez algo de ruim para alguém, vá lá se reconciliar com essa pessoa. Aí vai se reconcilia com a pessoa, porque espiritualmente você e essa pessoa se perdoando vai estar mais livre. Você tira de dentro de si um peso. E aquela pessoa a quem você fez o mal, aceitando ou não o seu pedido de perdão, se ela não aceitar, você fez sua parte. Se ela aceitar, você conquistou o irmão. Será que nós fazemos isso? Ou será que o que Jesus falou naquela época era uma coisa ultrapassada? Porque Jesus estava vendo lá na frente. E bem à frente. Mais interessante é que a doutrina de Jesus, ele é uma doutrina dinâmica. Porque quando Moisés veio, Moisés dizia, não fazer isso, não fazer aquilo, não matar, né? Todos os mandamentos é não, é só proibindo. O que Jesus ensinou é dinâmico, faça, perdoe, peça perdão. Né? Então a doutrina de Jesus é dinâmica, é não proibir de fazer o erro, e sim fazer o certo. Por que Jesus tomava essas posições e ensinava dessa maneira? Porque ele entendia que o judaísmo, os ensinamentos judaicos, era muito exterior. As pessoas cumpriam com determinadas regras sociais, né, para que ele fosse aceito. É por isso que Jesus disse, quando tiveres que orar, recolhe-te a teus aposentos, em segredos, conversa com o Pai, né, em segredo. Aí os judeus iam para a praça pública para, nas esquinas, orarem. Ato exterior. Então, no lugar dele se recolher, quando fala recolher nos aposentos, não é lá no quarto de dormir, não. É interiormente. A gente interiormente conversa com Deus para haver essa reconciliação. A gente pedir perdão. Vai direto a Deus. Não vamos eleger ninguém para ser nosso representante entre nós e Deus. Temos que ir direto a Deus. E muita gente elege alguém para orar por ele. E orar não é repetir. Orar é conversar com Deus. Né? Então a gente vê que a face do perdão que Jesus traz já é bem diferente da face do perdão que os judeus tinham até então. Eu ficava me perguntando, como é que para entender que o salário do pecado é a morte. Então eu ficava procurando o sentido dessas palavras. E quando eu entendi, eu disse, agora eu sei o que é. A gente tem que ir lá no histórico, lá dentro do contexto,
para entender os costumes. Por que foi dito isso? Porque Jesus, quando falava às pessoas, ele falava sempre para quem? Para aquelas pessoas mais sofridas. Quem era o público-alvo de Jesus? Para trazer a consolação? Para aqueles que sofriam. Para quem é que Jesus falava, mas assim, exigindo e cobrando? Para aqueles que tinham poder, aqueles que sabiam o que estava fazendo e não fazia o certo. Então os doutores da lei eram aqueles que sabiam, entendiam o que estava escrito, mas fazia errado. Então Jesus ia cobrar deles. E para as pessoas comuns, sofridas, ele trazia consolação. É por isso que Jesus consolava tanto, porque tinha muito mais gente sofrida. Mas será que tem diferença para hoje? Se Jesus estivesse hoje aqui em Camusim, ele falaria diferente do que falou? Ou será que é atual ainda o que ele disse? Será que ele ia cobrar daqueles que sabem da lei e fazem as coisas erradas? E aqueles que, muitos que são analfabetos, não entendem o que é a lei, como fazer as coisas, ele não iria consolar essas pessoas? Como ele disse, bem-aventurados os aflitos que serão consolados. Creio que Jesus faria a mesma coisa, porque a humanidade ainda continua a mesma. Mudamos muito pouco moralmente, evoluímos muito pouco espiritualmente. Ainda somos os mesmos homens da caverna, trazendo esses defeitos nossos, muitos defeitos que temos ainda. Ainda agimos por instinto, fazemos muita coisa por instinto, nos arrependemos. Mas só o arrependimento não adianta. O que adianta é você pedir perdão. Mas vamos supor que a gente aprendeu a pedir perdão, né? Peço perdão para alguém. Alguém vai e diz que me perdoa ou não me perdoa. Isso basta? Basta isso? Creio que não. Para você errar de novo? Aí vão lá e perguntam a Jesus: Senhor, diz na lei mosaica que eu devo perdoar meu irmão 7 vezes. Quantas vezes realmente eu devo perdoar meu irmão? Jesus se vira para Pedro e diz: deveis perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Não é pedir perdão, é perdoar. Essa já é outra face do perdão, é a gente perdoar. Não é pedir só o perdão, é perdoar aqueles que vêm nos pedir perdão. Alguém já veio lhe pedir perdão? Você já perdoou incondicionalmente ou você colocou barreiras? Porque a gente é uma coisa interessante, né, que acontece com a gente. Quando a gente ora o Pai Nosso, a gente pede, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que têm os nossos devedores, né? Aquele que nos ofende, aquele que nos deve, né? Então, perdoa as nossas dívidas, aquela que eu tenho, conforme eu tenho perdoado aquele que me deve. É assim que a gente faz? Ou a gente quer ser só perdoado? Só perdão de Deus. E a gente está perdoando? Então a gente perdoou para ter esse direito?
uma das coisas muito interessantes que acontece com as pessoas, elas sabem exatamente quais são seus direitos. Vocês aqui sabem quais são seus direitos? Como cidadão? Sabe exatamente. Quando a pessoa chega em algum lugar, diz, não, porque é meu direito. E sabe exatamente. Mas, diz a lei, que para você ter direito, primeiro você tem que cumprir com os deveres. Para você ter direito ao perdão, como diz lá no Pai Nosso, primeiro você vai ter que cumprir com seus deveres. E que deveres são esses? Para que a gente seja perdoado. É mudança. Porque a gente quer ser perdoado e não quer mudar. Se a gente errou nisso, agiu por instinto, é pensar o que vamos fazer. Por que Jesus incentiva tanta gente a perdoar? Ou a gente pedir perdão e perdoar? Por quê? Porque no momento em que a gente ou pede perdão ou perdoa, a gente tira de dentro de nós um peso. A gente tira da nossa mente aquilo que nos perturba. Tem diversas lições no Evangelho que falam do perdão. Diz que a gente deve ser indulgente para com o irmão e severo conosco. Como é que a gente pode ser indulgente com o irmão e severo com a gente? Indulgente é a gente fazer um jugo suave da pessoa. Não é a gente cobrar dela. A gente tem que cobrar da gente. Mudança tem que começar com a gente. É por isso que diz que o exemplo arrasta a multidão. O exemplo. Que exemplo é esse? A maneira de a pessoa agir, maneira da pessoa fazer as coisas, maneira de se conduzir na vida. Isso é exemplo. Os filhos imitam os pais. Concordam? Que os filhos imitam o pai, muitas vezes também não é tudo que ele imita, né? Mas tem, quando é criança, eles ficam vendo o exemplo do pai. Tanto do pai como da mãe, né? Dos pais. E a gente age muitas vezes errada com os filhos, na presença dos filhos, e depois os filhos crescem e aprendeu com a gente a maneira errada das coisas, com egoísmo, mentira. Não, eu não minto para os filhos, mas atendo, quando liga o telefone diz, diz que eu não estou em casa. Aí o filho não entende, mas ele está em casa, por que ele não atende o telefone? Na cabeça da criança. E aquilo vai se construindo na cabeça dele, quer dizer, a gente já está ensinando o filho a mentir. Alguém bate na porta, aí a pessoa diz, tô não, não tô não. Não é que acontece isso na nossa vida? Então a gente educa o filho dessa maneira. Que exemplo ele tem para nos seguir? Se a gente chega no semáforo, que aqui não tem, né, em Camusim, o semáforo está vermelho, a pessoa passa. O filho vê aquilo ali, que exemplo estamos dando para ele? Se nós saímos com a família, né? Com os filhos, e a gente começa a beber, fica bêbado, vem com o filho, que exemplo a gente está dando para ele? Estamos construindo uma sociedade melhor? Que a gente está contribuindo para essa sociedade? É por isso que Jesus fala de a gente perdoar, mas
Esse perdão estaria condicionado a nós para mudança. Para a gente mudar. Mas a gente costuma ver muito o defeito dos outros, não costuma? Defeito, é difícil encontrar um defeito meu, né? Pensa assim, eu não tenho defeito. Aí pensa assim, diga quais são os defeitos que você tem, a pessoa fica pensando, será que eu tenho defeito? E qualidades, aí a pessoa enumera, ó, eu faço isso. É uma lista muito grande. E os defeitos? Aí vai pensar, será que eu tenho defeito? Por quê? A gente é indulgente com a gente e severo com os outros. E Jesus fala o contrário. A gente deve ser severo com a gente. Como? Mudança de comportamento. E devemos ser indulgentes com o irmão. Isso é uma face do perdão. A gente tem que ver, se colocar no lugar do outro. Amenizar aquela situação. Mas a gente quer que sempre alguém amenize a nossa situação. Aí tem mais uma coisa que acontece, é o seguinte. A gente, muitas vezes, estamos com a trave à nossa frente, mas a gente vê o argueiro que está no olho do irmão. O que significa isso? A gente não vê esses nossos defeitos. A gente não vê o que a gente faz de errado, só vê o do outro. Talvez o do outro fosse tão pequeno em relação aos nossos defeitos, mas a gente sempre vê o dele. Então devemos primeiro tirar a trave que está no nosso olho, na nossa frente. Que o argueiro que está na visão do irmão é tão pequeno, mas a gente só vê o dele. Só vê o defeito dos outros. Só vê o defeito dos filhos dos outros. Só quem sabe educar os filhos somos nós. É tanto que a gente assim, se fosse meu filho eu fazia desse jeito. Se fosse meu marido eu fazia desse jeito. Se fosse minha família era desse jeito que eu fazia. Então a gente vê muito o defeito do outro. Então a gente tem que acostumar a fazer primeiro uma avaliação das situações. E não agirmos por instinto, que a gente age muito por instinto. E a gente gosta de proteger aqueles que estão no nosso grupo, né? E como protegemos? Seja ele errado como for, mas é nosso protegido, é meu protegido, eu tenho que cobrir todos os defeitos daquele e pegar o defeito e jogar para outros. O outro é que é culpado. Meu filho não é culpado, o culpado é o filho da vizinha, que veio perturbar meu filho, aí meu filho foi agressivo, bateu nele, mas foi porque ele veio perturbar meu filho. Meu filho não é agressivo, não. Não é isso que se faz. Agora, que exemplo a gente está dando para nossos filhos? Para ele aprender a perdoar? Ou ele aprender a ser violento? Teve uma criança que chegou da escola e estava machucada. Aí a mãe perguntou, o que foi que... Por que você está assim? Disse, não, foi meu colega que bateu com um objeto e machucou. Aí a mãe disse assim, amanhã você vai fazer a mesma coisa com ele, né? Para ele aprender. Aí a criança disse, mamãe, a criança é pequenininha. Por que eu vou fazer isso com ela? Mas a gente, os pais, no lugar de incentivar a criança a perdoar, não, a gente incentiva a ser violenta. E que sociedade a gente quer ter? Será que a gente tem que fazer como Jesus?
Ou Jesus estava errado? A gente tem que ser severo com aqueles que entendem, que sabem o que estão fazendo. E aqueles que sofrem consequências, temos que ser indulgentes com eles. Trazer consolação para ele. Eu, olhando aqui, vejo pessoas, crianças, né, que eram crianças, quando eu comecei a vir aqui em Camusim, aqui no centro, faz alguns anos já, né? E alguns eram criancinhas ainda, né? Muitas vezes corriam por aqui, né, na hora da reunião. Então eram criancinhas. E a gente vê que são adultos, tornam-se adultos. E o que o Centro Espírita ajudou na formação? Será que estamos contribuindo para que essas crianças se tornem adultos conscientes, adultos que cumpram com seu dever como cidadão, não como religioso, mas sobretudo como cidadão, que é o que a gente precisa. Estava conversando ali com Leandro e falando que a gente precisa hoje de transformação sociais, a começar no lar. A gente precisa começar no lar a fazer essas transformações. Depois das transformações no lar, transformação na escola. E quando essa transformação acontece na escola, a gente traz um cidadão melhor para a sociedade. Crianças que vão aprendendo valores humanos, valores positivos, e vêm para a sociedade adultos mais conscientes. Conscientes dos seus deveres. Porque a gente, até agora, né, a sociedade tem ensinado os direitos, consciência dos direitos, esquecendo dos deveres. Primeiro temos que cumprir com os deveres para conquistar os direitos. Isso é o certo. Essa é a lógica. Mas só que a gente gosta de atropelar a lógica, né? Qual é o percentual sincero de cada um de nós que estamos prontos para perdoar? Não precisam responder. Mas façam análise de consciência. Quanto o nosso percentual para perdoar? Quanto de nós, dentro de nós, estamos prontos para sermos indulgentes com o irmão? Quanto? Que percentual é esse? Jesus, toda a doutrina dele se baseia na igualdade social. Igualdade, não social, mas igualdade de seres humanos iguais. Socialmente não pode ser igual, né? Porque existem hierarquias e condições sociais diferentes, mas como seres humanos iguais. Jesus sempre pregou isso. As doutrinas, as religiões se baseiam nos ensinamentos de Jesus. Quais são as religiões que se baseiam nos ensinamentos de Jesus? As igrejas, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, o Espiritismo, né? E outras religiões que se baseiam no ensinamento de Jesus, os ensinamentos do cristianismo. Não é isso? Se todo esse pessoal, que é um percentual bem grande, né, da sociedade, os povos, né, um percentual bem grande. Se a gente aprende esse ensinamento de Jesus
começa a igualdade. Por que na nossa sociedade tem uma desigualdade tão grande? Por quê? Será que Jesus estava enganado? Ou a gente não entendeu ainda os ensinamentos de Jesus? Eu fico com a segunda opção. Eu acho que nós ainda não entendemos os ensinamentos de Jesus. É preciso um esforço maior para a gente entender. Para a gente entender que precisamos mais perdoar do que sermos perdoados. Perdoar porque a gente precisa do perdão que a gente dá. O perdão que a gente dá a alguém é necessário para a gente evoluir. Porque quando a gente está perdoando, a gente chegou a uma condição melhor. A gente evoluiu num patamar espiritual. Mas quando a gente precisa ser perdoado é porque a gente está fazendo algo errado. Então devemos perdoar mais do que sermos perdoados. Então a gente tem que começar essas mudanças. Tentar. Nós tentamos. Nós vivemos tentando essas mudanças. Tem uma música que me faz lembrar isso, né? E a gente, essas mudanças nossas que a gente sempre desiste. A gente faz uma vez, não consegue, desiste e não fica tentando. E tem uma música que diz: tente outra vez. A gente não tenta. A gente errou, fez uma coisa, errou, não conseguiu, para. A gente não persiste para construir uma sociedade melhor. Aí ele diz, a música diz, que a gente deve tentar sempre outra vez. Que a batalha não está perdida. Não está perdida. Que é de batalha que a gente vive a vida. Que batalha? Sempre tentando, sempre vivemos em guerra com nós mesmos. E a gente tem que estar sempre tentando. E diz mais na música: a água viva ainda está na fonte. Que água viva é essa que ainda está na fonte? Quando se fala de água viva, fala de Jesus. A água viva ainda está na fonte. Não foi só a época que Jesus passou aqui e deixou os ensinamentos. Ainda continua vivo. A água viva ainda está na fonte. Nós temos 2 pés para cruzar a ponte. Que ponte é essa que ele fala da gente cruzar essa ponte? É as mudanças. Só a gente sair dessa condição aqui e atravessar para uma condição melhor. Nós estamos dispostos a essas mudanças? Nós estamos entendendo o que Jesus nos ensinou? Precisamos tentar. Tenta outra vez. Errou, tente novamente. Mas diante dessas faces do perdão, a gente tem um ainda que a gente não falou aqui. Que perdão é esse? Quando a gente perdoa o outro sem impor condição a ele. Como é isso? Não, eu lhe perdoo desde que... eu vou lhe perdoar, mas desde que você faça desse jeito. Vai impondo condições. Será que isso é perdoar? Ou é querer mudar o outro? Ou é querer que o outro faça o que você quer? Quando o perdão impõe condição ao outro, não é perdão. Você está impondo a ele. Será que nós já fizemos isso alguma vez? Só fizemos, né? Toda vez que a gente diz, eu sou muito bom, eu perdoei fulano. Mas será que perdoou? Ou você está querendo fazer propaganda que é bom?
Então a gente tem que aprender isso, perdoar sem impor condição. Perdão incondicional. Isso é perdão. Sem, por exemplo, quem perdoa esquece. Entre aspas. Quem esquece alguma coisa que fez, deve ter mal de Alzheimer. Porque o que passa na nossa vida, que marca, a gente não esquece. Fica registrado. Vai falar, o esquecer não é lembrar. É que aquele fato não passa a lhe torturar mais. Aquilo ali é como se fosse esquecido. É que aquilo ali, aquele fato que você perdoou alguém, aquilo ali não vai trazer mais problema para você. Você consegue se livrar de estar se lembrando sempre daquele problema. Porque quando alguém faz algo de ruim para a gente, todo dia aquilo fica na nossa cabeça, né? Feito, aparece nas novelas, né? Que aparece lá e a pessoa lembrando o fato. E fica lembrando o fato, lembrando o fato. É assim que acontece com a gente. Quando alguém faz algo de mal para a gente fica aquilo na cabeça. E fica nos torturando. E quando a gente perdoa, isso deixa de ser uma tortura. A gente não se lembra mais. Aquilo ali não é um peso mais para a gente. É por isso que diz, esquecer nesse sentido. Nem esquecer do fato que passou. É que aquele fato já não traz mais problema para você. E a gente aprende a perdoar, sempre perdoe. Agora tem um perdão que também a gente não falou ainda, que é o auto-perdão. Auto-perdão, o que é auto-perdão? É a pessoa se perdoar. Eu fico assim vendo pessoas que erraram na vida de algum fato e passou o resto da vida se torturando por aquele fato. Porque errou e passa a se torturar. Passa a vida inteira se torturando por um fato que aconteceu há muito tempo. Vou contar um trechozinho do livro, que esse livro chama-se Deficiente Mental, porque fui um deles. Esse é o título do livro. E diz que existia uma criança que tinha problemas mentais, tinha problemas físicos e tinha problemas visuais. Enxergava mal, não andava e tinha deficiência mental. Então, essa criança viveu uma certa idade, cresceu, ficou adulto e desencarnou. Era como se fosse um bolo de carne, que não raciocinava direito, né? Dependia de tudo das pessoas. E enxergava mal, muito mal. E essa criança, ao desencarnar, ela chega no mundo espiritual e encontra os avós. E com o encontro com os avós, e começam a dar assistência a essa criança, já era um adulto, né? E ele vai lembrar dos fatos. O que foi que aconteceu com ele? E chega o dia que ele é lembrado a ele, que ele veio dessa maneira porque ele era um médico que durante a guerra, no lugar dele salvar as pessoas feridas, né, os inimigos que eram feridos, eles envenenavam e matavam. Ele matava as pessoas que estavam feridas. Aí um certo dia, no hospital de campanha, é aquele hospital que bota lá, perto onde está acontecendo a guerra, para atender as pessoas, né, feridas. E veio uma bomba e caiu sobre o hospital e ele morreu. Ele e outro médico que fazia a mesma coisa. Aí ele pergunta, e o outro médico?
Cadê ele? Ele disse, veio, essa reencarnação, hoje ele é médico e trabalha na África atendendo a órfão de guerra. Aí ele pergunta, e por quê? Se ele fazia a mesma coisa que eu fazia, e ele vem como um médico do mesmo jeito, e eu venho como um deficiente mental. Ele disse, porque vocês desencarnaram iguais, faziam as mesmas coisas. Mas quando você veio, que volta, chegou aqui, você passou a se torturar com aquilo que fez errado e não saía disso. Só se culpava e não se perdoava. O outro, com a mesma condição sua, viu que estava errado, mas disse, eu quero fazer algo para mudar isso aí. Eu não quero ficar me martirizando com isso, eu quero fazer algo para compensar esse erro que eu cometi. E ele foi ajudado para vir e veio como médico para ajudar aqueles que eram vítimas da guerra. E você que ficou se martirizando, não saía disso, a única maneira que a gente teve de fazer com que você esquecesse isso, para mudar, era vir nessa condição de deficiente mental e físico. E a gente fica se martirizando pelas coisas que a gente fez errado, pelo passo que a gente deu errado, e a gente já se perdoou e começou a fazer algo diferente para compensar aquele erro que a gente fez. Que é isso que a doutrina de Jesus fala, é dinamismo, a gente fazer. Não é parar, é fazer o certo. Então a gente tem que aprender a se perdoar. Quando é que a gente começa a se perdoar? Quando a gente tem consciência. Consciência do que a gente fez, tem coragem de mudar e vontade. Porque a gente às vezes diz, que eu fiz errado, mas tem vontade de mudar? Tem vontade de se perdoar? E daquele erro fazer algo de bom? Eliminar tudo aquilo, compensar com algo de bom? Já pensaram nisso? No auto-perdão? Transformar a vida, tentar outra vez, cruzar a ponte, aprender com a água viva. Estamos prontos para isso? É isso que a gente vem fazer aqui. O que é que a gente busca aqui? No Centro Espírita. E busca a felicidade. Não é isso que a gente busca aqui, não é a felicidade? Como é que a gente chega a essa condição da felicidade? É fazendo algo certo. Ninguém que faz algo errado vive feliz. E ninguém é feliz sozinho. Se alguém fosse feliz sozinho, a gente via muita gente aí que vive solitário ser feliz. A gente vê muita gente aí que vive hoje solitários, infelizes. Quando a gente fala solitário, não quer dizer que está no meio das pessoas não, viu? Tem muita gente que está no meio de um grupo, mas é solitário. Vive solitário no meio de uma multidão. Esse é o pior, são os piores. Porque às vezes a gente está vivendo num lugar afastado, mas não é solitário. Quem é solidário não é solitário. Quem é solidário não é solitário. E se a gente quer hoje viver bem com a gente mesmo, não é viver bem, não é condição social, não. Viver bem intimamente. Viver bem é saber que
fizemos o nosso dever, cumprimos com a nossa obrigação, cumprimos com o dever como cidadão, como pai, como filho, como religioso. Aí a gente tiver essa consciência, a gente é feliz. Porque eu quero ser feliz. Vocês querem ser felizes? O pessoal ficou calado, eu acho que não quero ser felizes não, né, vocês? Eu quero ser feliz. E é aqui que a gente tem que buscar essa felicidade, sim. Como também outras pessoas lá fora estão procurando a felicidade. Aqueles que estão lá no bar bebendo não estão procurando a felicidade. Mas será que eles vão achar? Todos estão em busca da felicidade. Agora existem caminhos que levam à felicidade. Alguns podem demorar, pegar o caminho tortuoso para chegar à felicidade. Outros encontram mais rápido. E um dos caminhos que nos leva à felicidade é o perdão. Não só perdoar, como também se perdoar. E é isso que a gente aprende aqui, é isso que Jesus nos ensinou, porque Jesus sabia o que dizia. Basta a gente começar a tomar nossas decisões corretas. Fazer a coisa certa, que o dia de amanhã será melhor que o dia de hoje. Eu sempre digo que o dia de mudança é hoje e a hora é agora. Que Jesus nos abençoe. Vamos à prece. Elevemos nosso pensamento ao alto. Vamos pedir a espiritualidade amiga que nos ajude nessa noite. Pedir a Jesus que nos dê as condições necessárias para que possamos nos esforçar para aprendermos a perdoar. Ilumina, Jesus, as nossas mentes para entender e compreender cada vez mais os teus ensinamentos. Dai-nos forças e coragem para vencermos a nós mesmos. Ilumina nossos caminhos para que possamos trilhar em busca da felicidade e irmos em encontro de Ti. Te pedimos também, Jesus, por todas as famílias daqui da cidade que estão passando por dificuldades, principalmente, Jesus, para aquelas famílias que perderam algum parente através do suicídio. Que possa dar força para essas famílias, que possas iluminá-las, trazendo a cada uma delas dias melhores. E que possamos, a cada dia, Jesus, a cada instante, termos a consciência de cidadão, termos a consciência de como devemos nos conduzir na vida. E que Tua paz, que Tua luz fique com todos nós, que assim seja.